Bom, pessoal, vamos recomeçar então? Se acaso alguém não perguntou ou tem alguma dúvida do que foi falado e quiser perguntar agora, antes de começar, tem um tempinho aí. Se alguém quiser se manifestar, vamos lá. Se não, apresentação. O som está muito baixo. Ainda está baixo? Está normal, professor. Ah, certo. Bom, então vamos recomeçar, né? Antes de encerrarmos, de darmos um intervalo, aliás, nós falávamos do panorama brasileiro acerca da conservação do solo, né? E nós falamos, então, que são muitos milhões de hectares no Brasil que são trabalhados com agricultura ou com pecuária, sem que haja nenhum tipo de cuidado, nenhuma prática conservacionista, né? Isso tem conduzido a processos de degradação severo das terras brasileiras. No Maranhão, esse problema é um pouco mais grave, né? Por quê? Porque por muito tempo, os sistemas de uso da terra que permaneceram aqui no Maranhão não sequer conhecia o solo, né? Por exemplo, a pecuária extensiva, a agricultura de corte-queima e o extrativismo, muitas vezes utilizaram o solo sem nenhuma preocupação, mesmo porque ninguém conhecia solo. O pessoal conhecia características da terra, de uso da terra, certo? Então, isso ocasionou problemas graves com relação à degradação da terra, conduziu a um empobrecimento ainda maior da população. Como se sabe, por muito tempo, a agricultura de automanutenção ou de subsistência, como algumas pessoas chamam, ela foi trabalhada no Brasil nas áreas marginais. Isso quer dizer o seguinte, que nas áreas melhores eram os plantios comerciais, como é hoje, e nas áreas mais ácidas, de terreno inclinado, nas áreas com problemas de alagamento, era trabalhado a agricultura para manutenção da alimentação da população residente, né? Hoje não mudou muito, e se mudou para pior, né? Então, a população que trabalha com agricultura familiar, ela hoje está em áreas marginais do ponto de vista da localização, da fertilidade das terras, né? Marginal também a estradas. Hoje tem uma pesquisa que eu comecei a fazer com o pessoal do grupo de pesquisa que eu coordeno, que nós trabalhamos como o tema da pesquisa é agricultura marginal nas rodovias BR-135 e BR-222. E o que a gente tem detectado é que aquela população que antes era agricultora, criadora de gado, e que possuía terra, vendeu sua terra ou foi obrigada a sair das suas terras por algum motivo, foi para a beira da estrada, formando uma comunidade quilombola, uma comunidade tradicional, né? E hoje, como não tem terra para cultivo, acaba cultivando a borda da rodovia. Então é muito comum nesse trecho da BR-135 aí, daqui de São Luís até mais ou menos São Mateus, ver nas bordas das rodovias plantio de mandioca, plantio de milho, de feijão, e também ver aquela pecuária que é marginal. O sujeito tem um boi e ele cria amarrado ali no mourão, na estaca da grande fazenda que expulsou ele da terra. Então, assim, se lá no período colonial, a agricultura de produção, voltada à produção de gêneros alimentícios básicos,
era marginal a grande propriedade, hoje ela é muito marginal, muito mais marginal ainda, porque ela está espremida entre a grande propriedade e a rodovia, né? Em áreas que muitas vezes são aterros, que muitas vezes estão contaminadas por resíduo de lubrificante, de pesticidas, de plantas daninhas, plantas exóticas que chegam até ali pela rodovia. Então, o capim as gramíneas utilizadas na pecuária, ela é uma erva que tem uma proliferação, uma propagação muito fácil, muito rápido, e quando afeta um sistema agrícola, é difícil combatê-la, né? Porque a quantidade de semente é grande, o crescimento é rápido, então a competição é rápida, o espaço também é dominado rapidamente. Então, tem essas questões. Antes de dar continuidade aqui, Vitória, me diz aí se a internet está melhor, vocês estão vendo direitinho, se o áudio está bom. Tá tranquilo, professor. Então beleza, obrigado. Bom, e aí a gente vê o seguinte, que a agricultura empresarial desenvolvida no Brasil é responsável por 70% da produção de bovinos, arroz e soja, e 51% da produção de milho. E o restante, gente, né, na verdade, são os pequenos criadores que desenvolvem suas práticas de uso da terra em áreas muitas vezes marginais, como eu venho dizendo, né? E quando a área já apresenta problemas naturais, há uma possibilidade muito maior dela ser degradada mais facilmente, porque as pressões serão maiores, né, sobre os poucos nutrientes, sobre os solos que estão naquela propriedade, ou então a pressão aumenta porque a área é pequena. E aí, por exemplo, no nosso sistema hoje tradicional de uso da terra, que é o corte e queima da vegetação, a pessoa que antes fazia uma derrubada da vegetação, plantava e levava pelo menos 20 anos para voltar para aquela mesma área, hoje leva 2, 3 anos. E o que acontece com essa redução do tempo de pousio na agricultura? Vai acontecer, né, que essa população, esse agricultor ou pecuarista, ele vai usar um solo que já está degradado, que não teve tempo de recuperar suas propriedades, sua fertilidade, em função do crescimento da vegetação. E aí a tendência é que haja uma degradação muito mais rápida. Por outro lado, a degradação também pode ser física, porque se num ciclo de cultivo aquela área era pisoteada por pessoas e por animais em um tempo pequeno e depois havia um tempo para a recuperação da porosidade do solo, com a área diminuindo e o tempo de uso também diminuindo, o pisoteio é muito maior, né? Então, se a gente trabalha, por exemplo, a agricultura de vazante, nas margens, nas planícies fluviais aí do Maranhão inteiro, nos campos inundáveis, aqui próximo, né, pegando ali do Campo de Peris, passando por Anajatuba, até os outros municípios, até o litoral ocidental maranhense, vocês vão ver que as áreas que são usadas pela agricultura são muito rapidamente compactadas. E quando o uso agrícola é seguido de uso pela pecuária, essa compactação é muito maior, de modo que as pessoas, até especialistas em solo, quando olham a área, acham que aquilo ali é uma coisa que ocorreu naturalmente, de tão pisoteado que está, né? Tão pisoteado e tão homogêneo na área como um todo. E eu falo isso porque no ano passado, nós estivemos na região ali de Bacabeira, no campo ali, fazendo análise de um vertissolo, e o pessoal que estava fazendo análise de solo estava confundindo a deformação do solo originada pelo pisoteio de búfalo com um micro-relevo de vertissolos, que é chamado de Gilgai, né? E aí o pessoal, olha, o micro-relevo aqui é bem característico, e eu falei para alguns, olha, isso aqui não é micro-relevo, não é Gilgai de jeito nenhum, é micro-relevo, mas ocasionado pelo pisoteio do gado, certo? Por outro lado, quando a gente fala de conservação desse solo, seja marginal, ou seja, aquelas áreas mais centrais, mais férteis, a conservação do solo e da água remete a tratar o sistema agrícola, né, como um ecossistema.
e não tratar esse ecossistema, o agro, ao invés de eu chamar sistema agrícola, eu chamaria agroecossistema, tratar isso, o ecossistema agrícola como um agroecossistema, na verdade, não considerá-lo apenas como um provedor de alimentos e de fibra, né? Mas eu tenho que pensar que esse sistema ele tem variáveis ambientais, e essas variáveis ambientais elas precisam funcionar bem para que o produtor tenha renda e tenha segurança alimentar, né? Se a gente fala do grande produtor, nós estamos falando de renda monetária. Se nós falamos do agricultor familiar, a gente fala primeiro de segurança alimentar, que é o que se luta mais para que esse agricultor tenha, né? Então, ele vai cultivar a terra pensando nos frutos para si e para sua família, pensando nos grãos para si e para sua família, nas fibras e assim por diante. E muitas vezes, quando a área está degradada, nem isso, né, o agricultor ele consegue desenvolver. Ele tem a terra, que é o principal subsídio para a produção, né? Às vezes nem a terra tem, mas quando tem a terra está degradada. E aí, como não funciona bem, ele não consegue suprir sua demanda por alimento, quanto mais renda monetária, né? Os sistemas agrícolas ou agroecossistemas, eles são também provedores de serviços ambientais. Então, se eu trabalho na minha área pensando nesse funcionamento das variáveis ambientais, o meu sistema agrícola ele continua prestando seu serviço ambiental de absorção de água, de manutenção da fauna e da flora, de manutenção da qualidade do ar e assim por diante. Se eu não tenho esse cuidado, se eu penso no sistema agrícola apenas como um provedor de alimento e de fibra, eu posso perder aquilo que é mais importante dessa área, que são os serviços ambientais que vão além dessa produção de alimento. Aqui eu tenho um gráfico que apresenta a economia de uso agrícola no Maranhão, no Brasil, aliás. E aí tem um período bem recuado no tempo, né, porque não tem estudos mais recentes que trabalhem isso como um todo. Mas o que mostra isso? Que, né, nesse período, a produtividade média, na década de 70, era de 1,45 toneladas por hectare de alimento, né, nessa área aqui, sob uso. Em 98, essa quantidade aumentou significativamente. E se nós pegarmos dados mais atuais, a gente vai ver que essa média aqui aumentou bastante, né? Ainda que um dos grandes produtos agrícolas do Brasil seja a soja, essa média aqui, a soja chega a 3,6, 3,4 em áreas intensamente utilizadas e com solo funcionando bem, toneladas por hectare, nós teríamos um aumento crescente aqui. Por outro lado, se nós pegarmos a produção, a produtividade de áreas da agricultura familiar, a maior parte decresceu essa produtividade aqui. E por que decresceu? Porque o solo não funciona bem, porque o tempo de pousio é menor e assim por diante. Por que na grande propriedade, essa produtividade aumenta? Porque o domínio de técnica, algumas técnicas de conservação de solo, né, melhoria de variedade de planta e assim por diante, tem melhorado, tem tido como resultado final um incremento na produtividade. A qualidade do alimento aqui não está sendo questionada, mas a quantidade, ela aumentou substancialmente. Agora, aqui nós temos alimentos com nível maior de contaminação, isso é verdade, principalmente na agricultura convencional, mas isso não exime a agricultura familiar, porque hoje, mesmo em pequeníssimas propriedades, o pessoal, como as áreas estão em desequilíbrio, o solo está degradado, as pessoas acabam utilizando pesticidas, né, adubos, mesmo sem saber como eles funcionam. Então, o cara compra um carrapaticida que é para uso veterinário e aplica para matar pulgão lá no pé de alface. Isso tem como resultado o quê? O pulgão vai morrer? Vai.
mas o agricultor ele tem seu solo e seus alimentos contaminados. Se ele tem coragem de consumir o seu alimento, certamente ele vai ser contaminado. Mas, em geral, quando o cara tem a plena convicção de que o alimento está contaminado, ele conduz esse alimento para venda. E aí, outras pessoas vão ser contaminadas em função de um ato impensado, irresponsável e, às vezes, ingênuo na sua propriedade. Há pouco tempo, né, eu ministrei uma disciplina de agroecologia em Buriticupu, tem até algumas pessoas de lá aí no minicurso, que a gente visitou uma área de um produtor rural que é referência na produção de alimentos de hortaliças. E aí, lá na área dele, não aparece com muita frequência algumas pragas que são comuns nas outras áreas. E aí a gente foi investigar com ele o que ele fazia com solo, com substrato, para evitar o aparecimento de praga. O que ele fazia? Ele pegava, assim, ele fez uma leira, fez um canteiro. Terminou de usar, estava aparecendo praga, o que ele fazia? Ele retirava todo aquele material da área, colocava barragem, que é um inseticida altamente agressivo de uso veterinário, ele colocava barragem, uma solução de barragem, embaixo da base do canteiro da leira, depois misturava o substrato com essa solução e colocava lá. E o que ele dizia que ele estava fazendo? Preventivamente, ele estava evitando que aparecesse o tatuzinho de jardim, a paquinha, que são insetos extremamente, alguns artrópodes, extremamente danosos aos sistemas agrícolas, certo? Então, ele fazia preventivamente, mas ele acabava contaminando a área, principalmente o solo e os alimentos. Bom, no Brasil e no Maranhão já tem alguns desses sistemas. Existem sistemas da agricultura convencional e da agricultura familiar que têm um viés conservacionista, né? Então, o uso da terra conservacionista para a agricultura e para a pecuária, eles estão sintetizados nesses sistemas aqui. Primeiro, o sistema de plantio direto contínuo na palha, o SPD, certo? Esse sistema, ele está difundido no Brasil inteiro, mas ele funciona bem somente em áreas onde tem um período frio, porque no período frio há acúmulo de matéria orgânica e esse material acumulado, ele chega até o próximo ano agrícola, então o solo fica totalmente protegido. No Maranhão, apesar de alguns produtores dizerem que fazem sistema de plantio direto, isso não acontece porque o ano inteiro é quente e, pelo fato de ter altas temperaturas, de ter uma atividade biológica alta o ano inteiro, a palhada das culturas acaba sendo degradada, decomposta, antes que se chegue ao outro ano agrícola. Então, muitas vezes, o produtor ele chega só com aquele resíduo mais grosseiro para o outro ano, mas mesmo assim ainda protege parcialmente o solo. Existe também um sistema de integração lavoura-pecuária em plantio direto. Então, muitas pastagens degradadas hoje estão sendo convertidas nesse sistema. O cara entra na pastagem degradada, faz a gradagem, insere a produção agrícola juntamente com o pasto, o milho com a braquiária, né? Depois o cara tira o milho, a braquiária fica lá. A braquiária é uma gramínea que tem como característica uma alta produtividade, um enraizamento bastante eficiente, que protege o solo contra a erosão. A raiz protege contra a erosão, né? E a palhada que se espalha sobre a superfície protege contra a insolação, né? Contra a erosão, também a erosão eólica, a erosão hídrica. E aí, o braquiário acaba sendo um componente importante nesse sistema. E aí, ano após ano, né, quando o braquiário está estabelecido, o solo começa a funcionar bem, o pessoal tira a braquiária, planta o milho ou a soja e depois insere novamente a braquiária com milho, com soja, não, principalmente com milho, né? Isso vai permitindo que o solo seja recuperado, seja estabilizado,
e tem uma produção agrícola quase que permanente, né? Em outras áreas de cultivo intensivo no sistema convencional, eu plantei só soja, apareceu nematóide, a área está compactada, o pessoal faz o mesmo sistema de integração. Eles colocam o braquiária para diminuir os problemas com erosão, descompactar o solo, né, ou inserem uma outra cultura para combater o nematóide, depois coloca o gado, quando o solo já está recuperado, mas coloca o gado numa pequena densidade, e depois insere novamente as culturas agrícolas. Então, é uma forma de rotação de cultura, mais uma integração lavoura-pecuária. E o sistema hoje que é vendido aí mundo afora, e o Brasil é referência nisso, é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, em plantio direto, né? Então, vejam, tem integração lavoura, pecuária e floresta, e ainda tem um plantio direto como componente de conservação do solo. O sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, ele já está instalado no Brasil em algumas grandes propriedades, em poucas pequenas propriedades, mas em função da propaganda e da atuação da Embrapa, muitas áreas de pastagem tradicional estão sendo convertidas na integração lavoura, pecuária e floresta. Certo? Amanhã, se der tempo, eu vou passar um vídeo bem didático, assim, bem rápido, para vocês acompanharem o que é esse sistema de fato, né? Mas, em geral, eu tenho, numa área de pastagem degradada, eu vou inserir, né, o pasto, vou primeiro mecanizar o solo, inserir o pasto junto com a cultura agrícola e inserir renques, que são fileiras de árvores, numa distância de 20, 30 metros, depende do adensamento que você quer. Então, insiro fileiras de árvores ali que vão crescer, combater a erosão, sombrear um pouco o ambiente para dar um conforto térmico para os animais, para reduzir a insolação e a perda de água no sistema, e que futuramente será uma fonte de renda para o agricultor, para o pecuarista, né? Normalmente o pessoal planta o eucalipto, pode plantar a acácia ou outras espécies, como a teca, como pinos e assim por diante, depende da região. Mas quase sempre é o eucalipto, né? E esse sistema, ele tem como vantagem que ele, além de diversificar a renda na propriedade, porque você vai ter o grão, soja, milho, por exemplo, ou feijão, além disso, tem o eucalipto e tem a carne do bovino, ou leite, que vai ser posteriormente comercializado. Esse sistema, ele está sendo adaptado para pequenas propriedades. Já existem casos de sistemas implantados em assentamentos que o cara, ele diversifica, ao invés de plantar só o eucalipto, ele planta a acácia, planta árvores nativas como o ipê, o jatobá e assim por diante, né? E na agricultura, ao invés do cara inserir grão, ele insere a mandioca, pode inserir também algum grão, como o arroz, o feijão, e insere o maracujá e outros frutos, né? Perene ou semi-perene, que vão acompanhar a evolução do sistema. Junto com isso, tem os animais, que pode ser animal de grande porte, como o bovino, ou de médio porte, pequeno porte, como são os caprinos, né, que são inseridos no sistema. Então, dá para adaptar para os sistemas de agricultura familiar. É claro que a integração lavoura-pecuária-floresta, ela demanda investimento, demanda conhecimento técnico e demanda também investimento, um tempo de execução. Então, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta leva pelo menos 4 anos para diferir uma área da outra e começar a dar resultados notáveis. Os resultados positivos são instalados logo na mudança do sistema tradicional para esse sistema, mas visivelmente e economicamente esses resultados só serão sentidos algum tempo depois. Isso desanima boa parte dos produtores que normalmente quer resultado imediato, né? E é isso, o imediatismo da agricultura tem a ver com a pobreza da população rural. Então, na maioria das propriedades do Maranhão, em algumas do Brasil, se o sujeito plantar algo de longo prazo, com ciclo longo, ele vai passar fome. É por isso que se opta
no Brasil, no Maranhão, pelo arroz e pelo feijão, que são culturas de ciclo curto, né? Então, o cara plantou, ele tem ali para comer. A mandioca, ela já é um pouco mais demorada, mas ela também é mais resistente, ela demanda menos cuidado que o grão. Então, o sujeito planta ali e no ano seguinte ele tem, então, a mandioca, a tapioca, para poder servir de alimento e comercializar, né? Outra perspectiva também são os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, eles são muito antigos, já são de conhecimento, inclusive, dos indígenas, muito antes da colonização, mas em algumas regiões do Maranhão, esses sistemas já existem, né? Existem ou implantado, ou um sistema seletivo dentro de uma área nativa. Por exemplo, em muitas áreas do Maranhão é comum, pessoal, em área que tem bacuri, que tem murici, e esses frutos que são comestíveis, apreciados pela população e comercializados, a pessoa desmata a área, mas vai deixando essas plantas, vai selecionando. E com o passar do tempo, essa planta passa a, de certo modo, dominar a área, porque ela foi selecionada. Então, de um sistema tradicional, de um sistema nativo, eu possibilito que as fruteiras que são do meu interesse, por uma seleção que eu faço, estabeleça um sistema agroflorestal. Mas, em geral, o que se faz também? O pessoal implanta plantas do seu interesse numa área nativa, de vegetação nativa, e depois ou faz um corte raso e permite que haja a evolução completa do sistema, de todas as plantas juntos, ou cultiva plantas de interesse em meio à vegetação nativa e depois vai raleando. Aqui no sítio eu fiz assim, na minha propriedade, eu tenho uma área de vegetação nativa que eu inseri cupuaçu, que eu inseri piqui e jussara, o açaí, e depois fui tirando aquelas plantas que não têm um interesse comercial, que estavam sombreando o ambiente, inicialmente, que disponibilizavam matéria orgânica, fazia ciclagem de nutrientes, eu retirei para beneficiar outra planta. Mas quais são os benefícios desse sistema, então? Nós impedimos o corte raso da vegetação e mantemos o solo conservado enquanto desenvolvemos nossas práticas agrícolas. É claro que um sistema agroflorestal feito nesse modelo que eu mencionei há pouco para vocês, ele evolui mais lentamente, porque tem as plantas nativas competindo com a planta que eu inseri. E aí, se a planta é exótica, eu posso ocasionar, primeiro, um retardo na evolução do sistema, se a planta não é muito competitiva, e se a planta é muito competitiva, eu vou ocasionar prejuízo à vegetação nativa. Então, quase sempre os sistemas agroflorestais, eles devem ser bem pensados, a sua arquitetura, deve ser bem pensado em implantando sempre espécies nativas, de preferência espécies nativas. Então, aqui eu inseri o cupuaçu, que é tipicamente amazônico, a jussara, que é tipicamente amazônico, o piqui, que tem da Amazônia e do Cerrado. Então, eu não inseri nada exótico nesse sentido, para favorecer a evolução do sistema, sem mudar as características, sem mudar muitas características da flora local, e preservar as características do solo, melhorando esse solo no horizonte A e O. Bom, tem também o manejo de floresta, que é aquela primeira forma de conduzir a evolução dos sistemas agroflorestais. Eu manejo a floresta, desbasto aquilo que não é do meu interesse, ou então extraio aquilo que é do meu interesse e vou deixando as outras espécies lá. Bom, essa tabela aqui mostra só a questão de produtividade com sistema convencional e adoção de plantio direto, mas a gente vai trabalhar depois, certo? E aí a gente começa a trabalhar os usos da terra e os problemas associados a ele. Até aí tudo bem? Vitória? Tá tudo bem, professor. Oi, professor. Tudo bem. Beleza. Então, vamos retomar aqui cada um dos usos. A gente vai falar hoje do uso urbano.
e mencionar alguns exemplos do Maranhão, e aí vocês podem, que estão em outras realidades do Maranhão, ou que conhecem, falar um pouco da realidade da sua cidade, da sua comunidade, né? Para trazer aqui um pouco dessas características para quem não conhece muito o Maranhão ainda. Então, os usos urbanos, eu sempre cito o Buriticupu, não é porque é o pior lugar do mundo, não, é porque é muito icônico a questão da presença de erosão na sede municipal. Mas em todos os municípios ali do entorno tem alguma vossoroca, né? Mas se vocês forem prestar atenção bem aqui nessa imagem de satélite, ó, tem grandes incisões aqui que já ameaçam bairros inteiros, né? E o que leva a essa condição de fragilidade da sede municipal de Buriticupu frente à erosão? Primeiro, aquele mapinha que eu mostrei, o modelo digital do terreno, mostra que aqui é um tabuleiro. Buriticupu surgiu como área planejada. Se vocês olharem aí, o arruamento é todo regular, né? Tem uma área que é planejada, mas ela foi planejada enquanto vila, né? Para uma área pequena. Posteriormente, para essa área pequena aqui, Buriticupu cresceu e chegou até a borda dessas áreas suscetíveis à erosão. E as erosões, então, começaram a aparecer aqui, ó, você vê, e os cursos hídricos, os pequenos rios, né, ou vales aqui do entorno, foram entulhados, né, aterrados por este material. Como prejuízo, a gente tem uma população que depende de água de poço, e aí a gente fala, não é qualquer poço igual aqui em São Luís, né, um poço que em São Luís tem muitos poços tubulares que com 10 metros de profundidade já tem 6 de água. Em Buriticupu a gente está falando de poço aí de dezenas de metros de profundidade, não é tão simples assim. E, assim como ocorre em outras cidades brasileiras, a demanda por água faz diminuir as reservas de água no solo. E esses poços vão se tornando vão precisando ser escavados cada vez mais profundos, né? Porque o nível do aquífero vai diminuindo e, né, os poços têm que ser reformados periodicamente, a cidade vai sendo impermeabilizada, a infiltração diminui, e assim, né, o abastecimento de água tende a ser comprometido. Por outro lado, a cidade cresce, né, e mais áreas estão sendo afetadas dentro desse tabuleiro, porque aqui tudo é um tabuleiro, em Buriticupu, né, mas toda a área aqui que tem um vale é ponto de escoamento de água e vai conduzir ao surgimento desse processo erosivo. Como resultado, a gente tem essa imagem aí que vocês já viram, né? Uma cidade que cresce alinhada em direção à vossoroca, não tem ruas aqui que possam permitir a obstrução de água. Na época que eu fiz esse estudo, nós indicamos uma metodologia que não seria tão cara, mas teria efeitos bem efetivos, que era construir aqui ao redor da vossoroca, a uma distância de 30 a 40 metros, uma mureta. A água que viesse aqui da rua barraria na mureta e seria conduzido por dutos até na parte inferior da vossoroca. Aqui na parte inferior seriam construídos arrimos, né, para que o material que fosse sendo erodido viesse barrando e diminuindo a profundidade e diminuindo a atividade aqui. Seria uma obra barata perto do que resolver esse problema aí da vossoroca. Mas, né, é o barato que não dá voto, então sai caro. Nos usos agrícolas, ali eu coloquei silvicultura, mas eu vou abordar novamente, e agora a gente vai abordar a agricultura familiar, né? Então, a agricultura familiar, ela trabalha hoje, usa a terra sob 2 sistemas. O sistema de terras altas, que é esse sistema aqui, que também é chamado sistema de sequeiro, que depende da água da chuva para que as plantas se desenvolvam aí sobre o solo, e depende do corte e queima da vegetação. E tem um sistema aqui de vazante. O sistema de vazante
ele é menos difundido no Maranhão, mas ele ocupa áreas que são estratégicas sob o ponto de vista de fornecimento de alimento para a população em período de entre-safra. Então, no período máximo da fome, que é o período de seca, é o período em que a vazante oferece os seus alimentos, né? Então, são áreas relativamente pequenas, mas em alguns pontos, aqui no município de Monção, vários pequenos agricultores fazendo a vazante lado a lado, acaba conduzindo a uma formação de um grande plantio, certo? Nesse sistema aqui, o sistema de terras altas, o fogo é o principal componente que altera o ambiente. Então, tem o corte e a queima da vegetação. Esse sistema conduz ao domínio dessa espécie aqui, ó, do babaçu, né? Aqui vocês veem que a vegetação era de pequeno porte, mas já foi desmatada novamente para poder implantar o sistema agrícola. E como resultado, a gente tem aqui áreas que não são recobertas por cinza, né? E que serão áreas que não produzirão nada. Por outro lado, as chamas produzidas aqui não queimam, não são suficientes, a temperatura não é suficiente para matar o banco de sementes e as áreas de rebrota aqui da vegetação. E aí acontece o seguinte, quando o cara começar a cultivar essa área aqui, vai ter uma infestação por ervas espontâneas sem controle. Isso faz com que aumente a competição com as culturas agrícolas e a produtividade diminua consideravelmente. Como tem pouca cinza, também tem pouco nutriente. A correção do solo aqui não foi eficaz e, por consequência, eu não vou ter o desenvolvimento satisfatório das plantas. Outra variável importante aqui é que o sistema de corte e queima, na maior parte do Maranhão, se dá no auge da seca. Então, eu corto a vegetação pelo mês de outubro e queimo, aliás, pelo mês de agosto, setembro, e queimo em outubro. Só que só vai começar a chover, na maioria das áreas, em dezembro. Aí fica a parte de outubro, parte de novembro inteiro, e parte de dezembro, essa área exposta, né? A insolação é o período também que os ventos são mais fortes, então o vento ele vai conduzindo esse material para fora da área, já que está desmatado. E aí a área vai sendo empobrecida mesmo antes de ser cultivada. Com a exposição ao sol, né, o intemperismo aumenta, alguns componentes, né, que são mais móveis no solo vão sendo intemperizados, e quando chega a chuva, o que vai restar de fato é que é o alumínio e o ferro. Então a área vai sendo mais empobrecida do que deveria ser. A prática correta qual seria? Desmatar próximo, né, lá em novembro, ou então no início de dezembro, e quanto mais próximo da chuva, melhor seria para queimar. Mas o pessoal diz assim, bom, mas se der uma chuva, eu vou queimar e não vai funcionar isso aí. Só que as chuvas que ocorrem em dezembro, elas são espaçadas. Então, o cara corre o risco, corre. Mas se der uma chuva e 2 dias de sol, ele pode queimar, ele vai queimar e não vai perder as cinzas. Inclusive, o banco de cinzas vai ser maior, porque tem um pouco de umidade e a queima não vai ser completamente eficiente. Então, teria uma estratégia básica só de esperar esse tempo, mas ninguém quer correr risco, né? Então, o cara não quer correr o risco de ter todo o trabalho de roçar a área, derrubar, e não conseguir queimar e não ter a área disponível para a produção. Nessa área aqui, um dos grandes problemas é o aparecimento de pragas, né? E também a vulnerabilidade da população que trabalha aqui. As pessoas que trabalham na agricultura de vazante, quase sempre eles têm uma posição, né, meio curvada para plantar, para fazer os tratos culturais, utiliza essa área quando ainda tem água no ambiente, uma lâmina d'água de 20, 30 centímetros, então é água quente o dia todo nas pernas, né? Então micose é muito frequente, doenças de pele são muito frequentes, né? Tem contato também com alguns patógenos de veiculação, né, do ambiente aí aquático,
tem muitos problemas com verminose, com leishmaniose, barriga d'água, né? Tem alguns problemas. E as serpentes, que são muito comuns nessa área, né? Então, quase todo mundo que trabalha aí já foi picado, ou andou muito perto de ser picado por cobra. No sistema de terras altas, que advém do corte e queima da vegetação, nós temos uma importância, por quê? Porque é um sistema que é barato, né? É barato para a agricultura e para a pecuária, e é barato por quê? Porque só precisa de um fósforo ali para incendiar uma área inteira, mas oferece riscos também, né? E que riscos são esses? O primeiro risco diz respeito à vida do agricultor. No Maranhão inteiro, são comuns os relatos de pessoas que morreram ou saíram gravemente feridos num sistema de incêndio aí de roça, né? É importante também porque é um sistema muito eficiente. Na hora que eu queimo a vegetação, eu estou desenvolvendo um monte de operação ao mesmo tempo. Eu estou fazendo a limpeza do terreno, eu estou diminuindo a incidência de organismos que poderiam ocasionar pragas e doença no meu plantio, eu estou adubando e corrigindo o solo. Então, são muitas vantagens, por isso que esse sistema persiste. Mas, em contrapartida, eu tenho um empobrecimento rápido do solo após esse enriquecimento dado pela deposição de cinza, o solo vai perder rapidamente os nutrientes em função do vento, da chuva, da lixiviação e da erosão, certo? Eu tenho prejuízo também de simplificação da flora, porque algumas espécies serão favorecidas, como as palmáceas, principalmente o tucum e o babaçu, e outras serão eliminadas. Então, tem uma simplificação rápida da vegetação. Os animais, nessas áreas de roça, é muito comum a gente encontrar animais mortos após incêndio, aqueles que têm uma locomoção lenta, como as serpentes, né, principalmente aquelas que são mais venenosas, tatu, bicho preguiça, né? Então, se a área é grande, até outros animais que têm uma mobilidade grande morrem. Muitas vezes até o homem morre porque começa a incendiar, fazer um círculo na área, né? E às vezes fica preso dentro da área e acaba morrendo. Então, isso demonstra que, apesar da importância, nós precisamos de alternativas. E quais alternativas são essas? Tem sistemas agroflorestais, tem a trituração de capoeira, tem, né, a integração lavoura-pecuária-floresta, tem a mecanização de áreas, mas tudo isso precisa de um conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico, ele não chega rápido, ele precisa de um empenho, de tempo e de recurso, porque muitas vezes, ainda que haja cursos disponibilizados para essa população, a população ela está imersa num contexto de trabalho que não tem nem ânimo para ir para esse curso. Outra coisa, muitas vezes a população não é nem alfabetizada, e vai para lá um doutor em solo falar, igual eu falo nas aulas de pedologia, né? Falar de atributos do solo, de capacidade de troca catiônica, de capacidade de troca aniônica, de porosidade total, de porosidade, densidade efetiva, densidade aparente, isso para o produtor rural significa nada, né? Porque ele não entende. Então, quem vai ministrar, né, um curso, um treinamento para esses agricultores, ele tem que ter pelo menos uma prática de adaptação de linguagem para se aproximar do agricultor, porque senão o agricultor, primeiro, trata com a distância, que é comum. Então, o agricultor, o doutor chama o agricultor de caboclo, e o caboclo chama o professor de doutor. Então, entre o caboclo e o doutor, há uma distância muito grande, né? Uma distância de linguagem, uma distância de cultura, uma distância de conhecimento que tem que ser aproximada. Então, se eu vou entre agricultores, o meu título de doutor não importa nada se eu não me aproximo dele e consigo ensinar algo e aprender também.
E o conhecimento prático do agricultor, ele não vai adiantar muito se ele não for melhorado na perspectiva da ciência, porque esse conhecimento ele se mostra eficiente, mas ele também mostra que há problemas. Ele mostra que o sistema que funcionava há 4 décadas já não funciona mais como deveria, porque a vegetação tem um porte menor, porque o tempo de pousio diminuiu, porque apareceram pragas e doenças que não existiam na época, há 40 anos, e hoje o agricultor tem que lidar com isso, certo? Existem outros sistemas relacionados à agricultura de vazante, que muitas vezes é considerado uma alternativa de natureza agroecológica, mas se não for bem conduzido, acaba sendo um monocultivo, né? Se eu inserir naquela cultura lá, que tem muitos agricultores da foto anterior, aqui, que tem esse menino fazendo a retirada de uma muda aí de arroz, se eu inserir os pesticidas e a mecanização agrícola, isso não muda nada, né? Então, aí eu tenho um sistema que é amplo, uma variedade que é única, é um monocultivo. Só falta o que aí? Um trator, no caso tem os braços do agricultor, e os pesticidas para ser aquele sistema convencional, certo? Então, a alternativa agroecológica depende de como o sistema é tratado. E aí, a agricultura de vazante, que eu vou tratar aqui em detalhes para vocês, ela se aplica mais à cultura do arroz, né? E aí, assim, a cultura do arroz no Maranhão, ela justifica, em parte, a dieta alimentar da população, é justificada, aliás, pela dieta alimentar da população, mas ela se explica pelas imensas áreas alagadas que eram periféricas aos sistemas produtivos. Hoje, essas áreas alagadas não são mais periféricas, porque elas são disputadas com a pecuária, não são mais periféricas, certo? Então, o Maranhão é um grande produtor nacional de arroz, mas também é um grande consumidor, e esse sistema de uso da terra para plantio de arroz tem 3 sistemas aqui básicos: o sistema de terras altas, com agricultura itinerante, o arroz irrigado, né, por pivô central ou inundação, e a vazante, né? Então, as terras altas, o sistema de terras altas é um sistema difundido no Maranhão inteiro, então depende da agricultura itinerante, no sistema de corte-queima, e está caindo em desuso porque as áreas estão cada vez mais pobres e tem menos mata para ser desmatada e melhorar os solos, e o arroz irrigado e a vazante está aumentando porque é um sistema que tem uma maior produtividade, e por ter maior produtividade, né, está entrando assim no gosto e na cadeia produtiva. Bom, o sistema de terras altas, ou itinerante, que é baseado no corte-queima da vegetação, ele tem caído em decadência em função da redução da fertilidade do solo, né, em função também da redução de áreas disponíveis para a agricultura. A pecuária teve um primeiro movimento no Maranhão, inclusive isso pode ser um objeto de pesquisa, esse movimento de ampliação da agricultura e retração da agricultura em função da pecuária. Então, primeiro houve uma apropriação das terras pela agricultura, o uso mais dominante foi a agricultura. Depois, a pecuária dominou a maior parte das áreas, e hoje está ocorrendo um movimento inverso, né, que é justamente a apropriação, as pastagens degradadas viraram fronteira agrícola para a agricultura mecanizada, né? Então, tem cada vez menos área disponível para esse tipo de sistema aqui. E esse tipo de sistema ele tem sido combatido já por muitas pessoas, inclusive os grandes agricultores, que acusam esse sistema aqui, que se faz em menos de 1 hectare, como responsável por todos os problemas ambientais do mundo. Enquanto o cara que desmata 3.000 hectares, ele não se vê como causador de problema ambiental, porque ele não queimou. Mas ele não lembra que ele também desmatou, tirou toco, diminuiu a diversidade. Diminui não.
extinguiu a diversidade naquela área, que há uma diminuição. Lá na área, né, do grande produtor, há uma eliminação da diversidade biológica aí nessa área. Bom, tem uma ineficiência desse sistema hoje devido ao aumento populacional e ao pequeno período de pousio, e há uma migração para terras baixas, em algumas realidades do Maranhão. Então, o pessoal saiu da área alta e está disputando aquelas áreas de preservação permanente ou área de marinha, que antes não era utilizada. E com isso tem havido conflito com o criador de gado, que é bovino, bubalino, suíno e muitos outros animais, né? A degradação na agricultura itinerante ocorre em função de um aumento da demanda por terra, que incorre no menor pousio. Então, tem as propriedades, há dois movimentos: ao movimento da grande propriedade crescer mais, né? Então, eu tenho, por exemplo, um sujeito que compra 1.000 hectares para produzir soja. A área dele, o plantio dele deu certo, ele compra ou arrenda a área do vizinho. Então, a tendência da área é sempre aumentar. Mas a tendência da agricultura familiar que é da propriedade sempre diminuir. O cara, ele conseguiu um lote num assentamento. Um lote, sei lá, de 20, 30, 50 hectares. Só que quando ele conseguiu esse lote, ele era casado e tinha filhos menores de idade. Os filhos cresceram, se casaram e vão ficar na mesma área. Então, essa propriedade de 50 hectares que servia a uma família, agora vai servir a 2 núcleos familiares. Essa outra família ampliou, teve filho também. Então, cada vez mais, a propriedade ela vai se fragmentando na agricultura familiar, ficando menor. O que demanda, né, tecnologia para o uso de áreas menores e garantia da produção, coisa que não se tem, e aí a tendência é uma pressão maior sobre as áreas. Aqui em São Luís tem um assentamento do Taim, né, que é uma comunidade que foi considerada rural por muito tempo. Hoje tem uma discussão aí para transformá-la em bairro, mas por enquanto ainda é uma comunidade rural, que é um assentamento do Iterma, né, uma área pequena, que tinha poucos, né, agricultores, e as famílias foram crescendo e permanecendo lá. Hoje, existem pequenas áreas disponíveis para o cultivo, porque as famílias cresceram e, de certo modo, disputam essas áreas para a produção. Bom, então, dados esses dois movimentos, isso vai incorrer no pousio menor das áreas disponíveis para a agricultura itinerante. E aí, o que acontece? A regeneração da vegetação e do solo, ela acaba sendo lenta e enfraquecida. Ou seja, com a vegetação com porte grande, eu tinha uma recuperação rápida, né, dos atributos do solo, principalmente da química do solo. Isso facilitava, por exemplo, o plantio nessa mesma área com 10 anos de uso, 15 anos de uso. Hoje, o tempo diminuiu. E aí, essa regeneração, que era lenta, ela acaba se tornando incompleta. E, por se tornar incompleta, vai diminuir a capacidade produtiva das áreas, né? Diminuir também a manutenção das características ambientais da área. E acontece isso aqui, gente, ó. Essa aqui é um sinal típico de degradação, né? Aqui é no município de Pinheiro, mas nas bordas da rodovia onde tem babaçu, vocês vão ver isso aqui sempre, seja em área agrícola ou em pastagem, né? Aqui eu tenho um aspecto de uma capoeira degradada após queimada. Aqui era uma capoeira, mas se vocês olharem, na capoeira só tem babaçu. E aqui era uma pastagem, que a espécie que está dominando também é o babaçu, e aquela graminha, os tocos aqui, ó, são da graminha cultivada. Vejam que, tanto na área de recuperação de capoeira, quanto na área de pastagem, o solo está degradado. Isso fica nítido na vegetação, pela vegetação. Aqui tem um aspecto que eu falei, uma espécie de
mecanização, entre aspas, na agricultura familiar, uma pequena área, mas se vocês olharem aqui, o solo foi todo revolvido para fazer cova aqui, né, que se sobressai a superfície do solo. Como resultado, o que a gente tem aqui, ó? Entre fileiras que foi feito aqui, já dá para ver o empobrecimento do solo pela perda da matéria orgânica, que é a areia depositada, e aqui vai se formar processos erosivos também, que vai conduzir sedimentos para fora da área. Olha aqui, ó, né? Você percebe nitidamente isso. Para que é isso aqui? Né? O plantio de mandioca, que tem que ser elevado, porque aqui é uma área chuvosa, né, com solo argiloso que alaga. Mas esse processo de revolvimento aqui, ele também causa dano, do mesmo modo que uma agricultura mecanizada. Entretanto, aqui os impactos são menores pelo fato da área ser menor. E vejam que a área aqui, ó, está na borda de um ambiente alagado, possivelmente uma nascente, e que corresponde a uma área de preservação permanente, que nem deveria ser utilizado pela agricultura. Aqui tem um sistema de plantio também, que é chamado Roça de Setembro ou de São Miguel, que é um tipo de agricultura apropriada apenas para a mandioca, né? E o pessoal faz aí o plantio, esperando a chuva ou outra esporádica nesse período, para plantar a mandioca que é resistente à seca. Acontece que em setembro é o auge da seca, né? É o auge da seca e das elevadas temperaturas. E essas roças, apesar de terem pequenas dimensões, podem conduzir a um processo de incêndios florestais aí, grandes, né? Por quê? De grandes dimensões. Porque é período que o vento se propaga com maior velocidade, é período também que as temperaturas são mais elevadas. Bom, a gente vai parar para alguma pergunta que vocês tenham agora e nós continuamos, então, amanhã. Professor. Diga. Quando o senhor falou no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, e é citado o eucalipto, né? Sim. Nessa associação. Nós sabemos que para a nossa região aqui, o eucalipto, ele é bem prejudicial na captação de água, né, que ele faz, né? Então, além de ter que ser feita estrada para poder ser retirado, né, depois. Então, vai haver uma compactação e impermeabilização do solo, né? Isso aí que eu falasse, o que o senhor acha dessa questão da associação do eucalipto como floresta na nossa região? Júlio, na verdade, assim, toda planta de crescimento rápido, ela absorve muita água. O eucalipto, ele é exótico, né? Ele é apontado como sendo causador de perda de nascente por absorção acelerada, mas é porque é um monocultivo, é de larga escala e se aproxima mesmo da nascente. Isso vai acontecer inevitavelmente. Mas o eucalipto, ele é inserido justamente pelo crescimento rápido dele, para sombrear o ambiente, né, e para permitir que haja a produção de madeira num tempo menor, para dar alguma renda para o produtor. Agora, você tem razão, poderia ser outras espécies, só que a gente sabe que outras espécies teriam um crescimento mais lento. Eu poderia inserir IP? Poderia, que é uma leguminosa, que vai beneficiar o solo, mas ele cresce muito lentamente, perto do eucalipto. Uma outra coisa é como se faz a extração disso, né? Normalmente, no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, o trator ele vai transitar por cima do pasto, que normalmente é braquiária, e a compactação vai ser mínima. Isso porque nos renques ou nas fileiras que são inseridas lá, eu não tenho uma densidade de árvore tão grande, porque senão a pastagem não cresceria, porque senão o sombreamento seria grande.
Então, o trator entra ali, um trator adaptado, não é qualquer trator, entra para levar a árvore para fora da área, não é feita estrada não, certo? Então, eu vejo assim, tem a crítica que o eucalipto ele tem seus problemas ambientais, mas tem um ponto favorável. E eu acho que entre não ter árvore nenhuma e ter eucalipto, tem um benefício. Mas eu poderia substituir por outras espécies exóticas, como a acácia, manjo, que tem um crescimento rápido e a madeira é de qualidade, né? Serve inclusive para fazer cerca da própria propriedade. Então, apesar de exótica, ela tem um crescimento rápido e ela enriquece o solo, certo? Mais alguma pergunta? Nenhuma, gente? Eu só gostaria de fazer um enriquecimento no comentário. Sim. Estou sendo ouvido? Estou ouvindo. Professor, quando o senhor mostrou a produção do arroz no Maranhão, né, se eu não me engano, foi terceiro maior em produção, quarto em área, e em produtividade parece que ficamos em 22º, a gente vê aí como é gritante, né, as diferenças, né, no Maranhão. Enquanto eu esperava-se que a produtividade fosse maior ainda, né, devido à área de plantio que está sendo proposta. Então, a gente tem uma produtividade muito baixa, então, não concorda? Concordo, porque assim, Williams, a maior parte da produção de arroz é feita em roça em sistema de consórcio. Então, você tem uma produtividade baixíssima. Enquanto que nas áreas de produção irrigada, essa média, lá na agricultura familiar, no sistema de consórcio, a produtividade chega a 700 quilos por hectare. Enquanto que em áreas de agricultura irrigada, ali em Arari, essa produtividade chega a 5 toneladas por hectare, que é bem maior, mas é o consórcio, não tem consórcio, é cultura solteira monocultivo. Entretanto, ainda assim, mesmo a agricultura irrigada tem uma produtividade baixa quando comparada ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A produtividade média do Rio Grande do Sul é de 8 a 9 mil quilos por hectare, né, que já deixa o Maranhão aí bem distante. A gente pode identificar, então, aí uma subutilização desses solos produtivos no Maranhão, né? Ou subutilização ou tecnologia defasada, né? Ok, professor. Obrigado. Tenha uma boa tarde a todos. Obrigado pela aula, professor. Muito obrigado. Nada. Tem mais alguma pergunta, gente? Ou podemos encerrar? Eu acho que não tem não, professor. Acho que a gente pode encerrar. Beleza, então, gente, eu peço desculpa pelo inconveniente aí decorrente da internet e amanhã, com fé em Deus, nós nos encontramos com a internet melhor, certo? Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, professor. Muito obrigado. Até amanhã.